birthday of creation. Yeah. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Uhul! 50 mil inscritos! Obrigado, Deus! Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Sem Ele, nada disso teria alcançado. E lógico, com o apoio de todos vocês. E aí, negado labareda sobrenatural, belezinha com vocês? Voltando nesse especial maravilhoso de 50k, como prometido, vim falar um pouco mais sobre minha vida. Então, bora lá! No outro especial que eu trouxe de 10k, trouxe é ótimo, que eu trouxe de 10k, falei um pouco sobre minha vida, como eu comecei com o canal e alguns detalhes. Hoje eu pretendo ser um pouco mais sucinto. Isso porque algumas pessoas me questionam, né? Coisas como a minha idade, onde eu moro e tal. Então eu vou falar um pouco mais sobre mim. Para quem não sabe, sou nascido, vivido e criado na cidade de Santo André, no ABC Paulista, em São Paulo. Atualmente eu tenho 18 anos duas vezes, viu? Pera aí, não fique brabo não. É 18 anos duas vezes. 18 duas vezes. É 36 a minha idade, viu? Para quem não sabe, o dia que eu falo que Jesus me aceitou, porque algumas pessoas falam que aceitaram a Cristo. Eu respeito quem fala isso. Eu falo que Jesus me aceitou. E isso ocorreu no dia 18 de dezembro de 2001. Nesse período eu fiquei com uma sede tão grande da busca da palavra de Deus, do conhecimento, mas eu tinha uma sede tão grande que eu acho que foi por influência dos meus líderes, porque o meu, vamos dizer, o pai na fé, não que eu seja meu pai, né? Meu pai na fé, quem me levou, me conduziu ao caminho para conhecer a Cristo, ele já era bem estudioso da palavra. Quem ensinou ele leu a Bíblia na época, no ano de 2001, apenas 32 vezes. Então, com essa sede que eu tinha, antes de completar um ano de convertido, já tinha lido a Bíblia de capa a capa. Mas a minha sede sempre aumentava. Porque algumas pessoas pensam que você lendo só a Bíblia assim uma vez, você já tem todo o conhecimento, mas na realidade você fica meio perdido. O que, pra quem, os livros tudo fora de ordem cronológica, e aquele negócio na minha cabeça, parecia um livro de inglês. Mas enfim, de tanto estudar e ser teimoso, com mais ou menos entre 2 a 3 anos de convertido, eu já tinha lido algumas vezes a Bíblia e mais ou menos uns 16 livros referentes às Escrituras. Por ter uma mania diferenciada de alguns livros, lógico, tinha influência dos mais velhos, mas por ter uma mania diferenciada de alguns irmãos ao meu redor, eu sempre questionava todos os professores de escola dominical e muitos pregadores, onde eu arrumei muita dor, mas pensa assim, muita dor de cabeça, porque ninguém aceitava ser contrariado ou questionado se aquilo realmente estava na Bíblia. Homem, mas o tanto de inimigo que eu contraí nesse meio caminho, vocês não têm ideia, o tanto de inimigo que eu contraí só por perguntar alguma coisa. Eles não aceitavam que perguntava nada. Um belo dia, um diácono da igreja ao qual eu fazia parte, a primeira Assembleia de Deus daqui de Santo André, do Ministério do Belém, falou que era melhor que eu não pisasse mais lá e procurasse outras igrejas para congregar, porque ali não tinha muito espaço para mim. E eu, entendendo aquele recado ungido, peguei e dei linha na pipa. Fui numa outra assembleia, porque eu tinha a tradição na minha mente, só dava certo se fosse Assembleia de Deus. Nada contra quem é da Assembleia, respeito, sei que tem pessoas fiéis, sinceras lá, mas na minha mente só daria certo se fosse Assembleia de Deus. E fui para uma outra Assembleia do Ministério de Madureira, aqui em Santo André também. Nessa época, fui muito bem acolhido, recebido. Como algumas pessoas que estavam na frente, alguns obreiros, viram que eu tinha um certo talento e curiosidade sobre a palavra, com 6 meses que estava lá, já fui separado para poder dar aula na escola dominical, onde permaneci entre o ano de 2003 até 2008. Porém, no ano de 2007, aconteceu uma coisa que deu um reboliço gigantesco. Para quem não sabe, eu vou falar uma coisa aqui um pouco pesada, eu não gostaria muito de tocar nesse assunto. Vou tentar ser o mais brando possível, em respeito à pessoa e toda a sua família. No ano de 2007, infelizmente aconteceu aquele trágico acidente do voo da TAM. Algumas pessoas acreditam que faleceu somente um pastor da Assembleia de Deus
que foi aquele que pregou nos Gideões, profetizou tudo. Mas isso não é uma história completa, porque infelizmente tinha mais pastores. Inclusive, o meu pastor estava naquele voo e chegou a falecer. A sua família teve alguns problemas e tal, na época ficaram muito tristes com o ocorrido, e também toda a igreja. No lugar dele entra um outro pastor, que não tinha, que inclusive no passado tinha sido pastor dele e é um senhor de idade. Só que ele tem uns preceitos assim, vamos se dizer, malafaianos, entende? Como eu nunca fui dizimista, apenas contribuía para a obra, inclusive nessa igreja, quando eu cheguei nela, ela estava começando a fazer o acabamento dela. E quando eu saí dela, já estava uma subsede. Esse pastor que chegou lá, que nunca bateu um prego na parede, nunca ajudou em nada, chegou falando que eu estava em pecado porque eu não estava pagando 10% do meu salário para ele. Nessa época, eu trabalhava em uma multinacional, só que ela estava falindo. Apesar de tudo, eu passei um tempo trabalhando muito, fazendo muito hora extra, que eu trabalhava, cheguei a trabalhar 3 meses no horário da noite, sem folga. E diga-se de passagem que quem trabalha à noite é no horário do culto, então eu estava sem ir no culto, sem receber no momento nenhuma visita desse obreiro, esse pastor, ele nunca me visitou. E também, por ser cobrado, um certo culto ele falou que quando eu pisei na igreja, ele falou que eu não precisava mais pisar lá, a não ser que eu pedisse perdão por ter faltado com o dízimo, ter atrasado o dízimo mais de 15 dias, e que eu me humilhasse diante de todos e desse todo o dinheiro atrasado. Ouvindo isso, e já por ter uma fama de ser questionador e sendo professor de escola dominical, somente dei um adeus e fiquei um bom período sem participar de nenhuma instituição. E isso se passaram apenas 5 anos de minha vida longe do caminho do Senhor. Quando eu me refiro longe do caminho do Senhor, não quer dizer que só que eu estava fora da instituição, mas realmente eu não queria saber de nada que fosse religioso. Mas como Deus é misericordioso, nesse período ele começou a martelar na minha cabeça para mim pesquisar mais sobre a palavra. E foi então que eu comecei a me reorganizar e rever todos os meus conceitos. Pontos que o mais velho tinha me ensinado, se era certo, se era errado, ou se faltava eu compreender alguma coisa que tinha deixado lá atrás. Passando o tempo, depois de tudo isso, eu namorei uma mulher que ela me levou de volta à igreja. E lá nessa instituição, eu encontrei com um homem que no passado tinha me rejeitado quando eu ia ser consagrado obreiro já há mais ou menos uns 10 anos atrás. Percebendo a burrada que ele tinha feito no passado, me acusando de coisas que eu nem tinha feito, e por saber que as pessoas que me acusaram tinham feito coisas 1000 vezes pior do que elas mesmas falavam contra mim, sendo que já era mentira, ele decidiu, como pastor, me consagrar obreiro. E isso levantou a fúria de um monte de gente que já estava na fila, porém não prestavam atenção na questão principal, que era o quê? O ensino. Eu não faltava escola dominical, era sempre presente. A questão da ordem no culto, algo que eu sempre velei, a ordem no culto e como conduzir o culto, sem muita besteira, sem roda-roda, sem inventar nada. É ser o culto, a leitura da palavra, cantar um louvor e a pregação e já era. E principalmente por não ser da família deles. Isso deu, mas rendeu aquela feijoada. Porque essas pessoas começaram a fazer umas reuniões de obreiros, a qual eles sempre me apunhalavam. E aí agora eu vou contar uma questão, um segredo de uma palavra que eu sempre falo aqui no canal. Vai vendo! Na terceira reunião que fizeram, uma irmã da labareda lá se levantou, colocou a mão na cabeça do pastor e começou a falar em língua estranha, rodopiar, falar aqueles negócios tudo lá, e pegou e falou assim: eu vejo sobre ti uma labareda sobrenatural, e eis que te digo, o teu ministério nessa igreja durará 7 anos. Isso num culto de domingo. Porém, quando chegou sexta-feira, às 8h30 da noite, os pastores que são do ministério chegaram lá e removeram esse pastor. Aí vocês imaginam, né, da onde que eu tirei esse nome, labareda sobrenatural. Vocês devem imaginar da onde que veio, né? Panela, agradeço vocês, viu, Panela? Até nisso vocês me ajudaram.
Depois disso, eu fui para uma outra igreja que pertencia a esse ministério, onde me deparei com um pastor, assim, sabe, meio caba frouxo, porque a esposa dele dizia, quem pregava no culto, a esposa dele dizia que hora que era pra começar, hora que era pra terminar. Sabe esses cara bocó que a mulher fala tudo e o cara fica... Isso, é esse daí mesmo. Eles perceberam que nessa época eu já estava começando a fazer vídeos. Foi quando eu estreiei a playlist Consertando as Redes. E isso não agradou eles. Eles falavam que era pra me parar de fazer vídeo. Não só eles, a Panela e algumas outras pessoas falaram que jamais eu iria chegar a 20 inscritos. Também falaram que eu não tinha jeito para pregar, que eu não tinha jeito para trazer a palavra, que eu não tinha jeito para ensinar. Mas como eu disse no outro especial, eu não nasci para isso. Mas se Jesus decidiu chamar as coisas vis para confundir as que são sãs e as coisas malucas desse mundo, quem sou eu para discordar? Bom, e essa foi mais uma porção da história da minha vida. Enfim, meus irmãos, esse foi mais um especial. Quero agradecer primeiro a Jesus Cristo, porque me concedeu esse canal, me concedeu condições de poder, aos poucos, ir levando ele. E lógico, me concedeu cada inscrito que eu tenho hoje. Agradeço a cada um também que faz parte desse exército carpaniano. Quero agradecer também a pessoas que já me deram muitas mensagens de apoio, de incentivo nessa caminhada. A pessoas que, pode parecer que não, já tiveram em momentos difíceis, à beira da morte, pessoas que já pensaram em se suicidar. Porém, quando viram um vídeo que Jesus me concedeu fazer, se arrependeram. Acredite, vocês me ajudaram, não eu ajudei vocês. Vocês me ajudaram com isso. Muitas pessoas não têm noção da importância que é para produtor de conteúdo, principalmente para mim, poder fazer isso e saber que tem alguém me assistindo. E ó, se Deus nos permitir, nos vemos num próximo especial de 100k, hein? E eu fui!